17 milhões de reais em espécie. Pilhas e pilhas de notas de 100, ocupando 3 malas grandes sobre o balcão de mármore do banco. Marta observa em silêncio enquanto 4 funcionários suam para contar cada cédula, um por um. O gerente Felipe está pálido, sentado em sua sala envidraçada, incapaz de desviar o olhar da cena que ele mesmo criou. Suas mãos tremem. Ele sabe que acabou de destruir sua própria carreira. E o pior, tudo isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse cometido um erro simples: confundir humildade com pobreza. Você sabe o que acontece quando uma mulher simples se recusa a ser humilhada por um gerente arrogante? Ela não grita, não faz escândalo, não ameaça processar ninguém. Ela simplesmente exerce um direito que poucos conhecem: o direito de sacar todo o seu dinheiro em espécie, na hora, sem aviso prévio. E quando esse dinheiro são 17 milhões de reais guardados silenciosamente durante 40 anos, o resultado não é apenas constrangedor, é devastador. Mas para entender como chegamos até aqui, nesta agência bancária em Belo Horizonte, numa manhã de terça-feira, com uma mulher de 62 anos vestindo um casaco simples de tricô enquanto esvazia uma conta milionária, eu preciso te contar uma história que começa 4 décadas atrás. Uma história sobre paciência estratégica, sobre silêncio calculado, sobre uma mulher que aprendeu desde cedo que dignidade não depende da aprovação de quem te humilha. E o pior? O gerente Felipe ainda não sabe o que realmente o atingiu. Ele acha que está enfrentando uma cliente irritada, uma senhora teimosa que vai voltar atrás depois de assinar alguns papéis. Ele não consegue enxergar a verdade, que Marta não está com raiva. Ela está em paz. Porque 40 anos de economia silenciosa ensinaram algo que nenhum MBA corporativo consegue transmitir: que poder real não vem de cargo, não vem de autoridade institucional, não vem de falar alto ou usar terno caro. Poder real vem de saber exatamente quem você é, quanto você vale e não precisar provar isso para ninguém. Até o momento em que você decide provar. O cheiro de papel moeda fresco mistura-se com o ar-condicionado da agência. Clientes na fila observam boquiabertos. Alguns tiram fotos discretas. Uma funcionária murmura algo sobre nunca ter visto tanto dinheiro junto. O sistema de segurança do banco dispara 3 alertas automáticos. O diretor regional já está a caminho, mas chegará tarde demais. Porque quando Marta terminar de contar a última nota, pegar suas 3 malas e caminhar calmamente em direção à porta giratória, ela não estará apenas sacando dinheiro. Ela estará sacando 40 anos de respeito que nunca recebeu. E deixando para trás um gerente que finalmente entendeu o preço da arrogância. Vamos voltar ao começo. Ao dia em que tudo começou. Quando Marta tinha 22 anos, trabalhava 16 horas por dia como costureira e fez uma promessa a si mesma que mudaria sua vida inteira. Marta nasceu em 1962, numa fazenda de café no interior de Minas Gerais, onde o cheiro de terra vermelha grudava na pele e nunca mais saía completamente. Ela era a 4ª de 7 filhos. A mãe acordava às 4 da manhã para preparar café no fogão a lenha. O pai passava o dia curvado sobre a enxada, voltando para casa quando já estava escuro, com as costas doloridas e as mãos sangrando. Marta aprendeu cedo que dinheiro não caía do céu, que cada centavo tinha peso, que trabalho duro era a única linguagem que o mundo entendia. Aos 22 anos, ela se mudou para a cidade com R$ 300 no bolso e uma mala de papelão amarrada com barbante. Começou como costureira numa confecção pequena, ganhava por peça. Quanto mais rápido costurasse, mais levava para casa. Havia dias em que suas mãos tremiam tanto de cansaço que ela mal conseguia segurar o garfo no jantar. Mas Marta nunca reclamou. Ela guardava metade do que ganhava.
todo mês, sem exceção. Enquanto outras meninas compravam roupas novas ou saíam para dançar, ela depositava suas notas amassadas numa caderneta de poupança. Aos 28, casou-se com José, um homem quieto que trabalhava como mecânico. Juntos, eles compraram um terreno pequeno na periferia da cidade. Pagaram em 36 parcelas. Construíram a casa tijolo por tijolo, nos finais de semana, com as próprias mãos. José morreu 12 anos depois de um infarto súbito, deixando Marta com 2 filhos pequenos e uma dívida de reforma inacabada. Ela não teve tempo para luto prolongado. Na manhã seguinte ao enterro, estava de volta à máquina de costura. Foi nessa época que Marta começou a entender de terra. Um vizinho precisava vender um lote às pressas. Ela pegou tudo que tinha guardado e comprou. 2 anos depois, vendeu por 3 vezes o valor. Comprou outro, depois outro. Ela estudava os mapas da prefeitura como quem lê romance. Sabia onde a cidade ia crescer antes dos políticos anunciarem. Conhecia cada esquina, cada projeto de expansão, cada boato de construção nova. Enquanto homens de terno negociavam em escritórios refrigerados, Marta fechava acordos em botequins, de botas sujas de barro, bebendo café requentado. Aos 45 anos, ela tinha um patrimônio que faria muita gente de classe média corar de inveja. Mas ninguém sabia, porque Marta continuava acordando às 5 da manhã. Continuava usando as mesmas roupas simples de algodão, lavadas tantas vezes que o tecido estava desbotado. Continuava com as botas de trabalho enlameadas, as unhas curtas e sem esmalte, as mãos calejadas que contavam a história de uma vida inteira de esforço. Ela dirigia uma caminhonete velha que fazia barulho ao ligar. Comia marmita fria no canteiro de obras, onde supervisionava reformas. Negociava preços com fornecedores como se cada real fosse o último. Por quê? Por que alguém com tanto dinheiro vivia assim? A resposta veio numa tarde de domingo, quando o neto mais velho, Lucas, de apenas 10 anos, perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças. Eles estavam na varanda da casa simples de Marta, tomando suco de laranja que ela mesma havia espremido. O menino olhou para a avó, comparou mentalmente com as mães dos amigos dele e disse: "Vó, por que você não se veste melhor? Por que não compra roupas bonitas como a mãe do Pedro?" Marta parou de balançar na cadeira de balanço. Olhou para as próprias mãos, depois para o neto. Ela poderia ter dado uma resposta vazia, poderia ter mudado de assunto. Mas Marta nunca mentiu para seus netos, porque isso aqui é quem eu sou, filho. Ela abriu as mãos calejadas, mostrando cada cicatriz, cada calo, cada marca de trabalho. Essas mãos construíram tudo que você vê. Essa roupa simples me lembra de onde vim. E eu não vou fingir ser outra pessoa só porque tenho dinheiro no banco. Dinheiro não muda quem você é por dentro. Ele só revela. Lucas não entendeu completamente naquele dia. Mas anos depois, quando tudo aconteceu, ele finalmente compreendeu. Aos 62 anos, Marta acordava todos os dias às 5h15. Preparava café preto forte, sem açúcar. Vestia calça jeans desbotada, camisa de algodão xadrez e as botas marrons que já tinham sido recoladas 3 vezes. Prendia o cabelo grisalho num coque simples. Olhava-se no espelho do banheiro pequeno e via a mesma mulher de sempre. Nenhuma joia, nenhuma maquiagem, nenhum disfarce. Apenas Marta. Ela ainda supervisionava pessoalmente as reformas em seus imóveis. Ainda negociava contratos de aluguel. Ainda visitava terrenos enlameados para avaliar possíveis compras. As pessoas a viam como uma senhora simples, provavelmente aposentada, talvez vivendo de uma pensão modesta. Vendedores a tratavam com condescendência. Corretores a subestimavam. Gerentes de banco a ignoravam. E Marta deixava. Ela não precisava provar nada para ninguém. Não precisava da validação de estranhos. Seu valor não estava na roupa que vestia ou no carro que dirigia. Estava nos títulos de propriedade guardados num cofre.
nos contratos assinados, nos extratos bancários que ela checava todo mês com atenção meticulosa. Mas ninguém na cidade sabia realmente quem era Dona Marta. Ninguém imaginava que aquela senhora de botas sujas que pechinchava o preço do tomate na feira tinha mais dinheiro em aplicações do que a maioria dos empresários locais. Ninguém suspeitava que por trás daquela aparência humilde havia uma mulher que entendia de mercado imobiliário melhor que qualquer corretor diplomado. E foi exatamente essa invisibilidade que se tornaria sua maior arma. Porque quando você é subestimado, quando é ignorado, quando é tratado como irrelevante, você pode observar, você pode esperar, você pode escolher exatamente o momento certo para revelar quem você realmente é. E esse momento estava prestes a chegar. Marta estacionou sua caminhonete velha em frente à agência do Banco Central do Brasil naquela terça-feira de março. O sol da manhã refletia nas janelas espelhadas do prédio mais moderno da cidade. Ela desceu do veículo, ajeitou a blusa simples de algodão e caminhou em direção à entrada principal. Suas botas de trabalho rangiam no piso de mármore polido. O contraste era gritante. Ela entre executivos de terno, secretárias de salto alto, clientes com pastas de couro italiano. O segurança na porta a observou com aquele olhar que Marta conhecia bem. Aquele olhar que pergunta silenciosamente se você está no lugar certo, se não teria confundido o endereço, se não deveria estar na agência da periferia, onde ficam as contas mais simples. Marta ignorou. Caminhou direto até o balcão de atendimento, pegou uma senha e sentou-se na área de espera. Eram 8h43 da manhã. Ela tinha tempo. A agência estava movimentada. Empresários discutiam financiamentos. Uma mulher de óculos escuros reclamava de taxas de cartão de crédito. Um casal jovem preenchia formulários para a abertura de conta conjunta. E ali, sentada numa cadeira de plástico acolchoado, estava Marta, invisível, irrelevante. Apenas mais uma cliente esperando sua vez. Quando o painel eletrônico chamou sua senha, Marta levantou-se e caminhou até o guichê indicado. Foi então que ela o viu pela primeira vez. Felipe Cardoso tinha 38 anos e acreditava piamente que sua vida era uma linha ascendente de sucesso inevitável. Formado em administração pela universidade mais cara do estado, MBA em gestão financeira. 3 anos como gerente de contas especiais. Terno azul marinho impecável da grife que ele sempre fazia questão de mencionar. Gravata de seda italiana. Abotoaduras de prata. Relógio suíço que custava mais que um carro popular. Ele estava sentado atrás de uma mesa de vidro, digitando algo no computador com aquela expressão de quem está perpetuamente entediado com a mediocridade alheia. Quando Marta se aproximou, Felipe ergueu os olhos por exatos 3 segundos. 3 segundos nos quais ele a avaliou completamente. Roupa simples, mãos calejadas, nenhuma joia além de uma aliança fina, bolsa de tecido surrada. 3 segundos nos quais Felipe decidiu exatamente quanto de seu tempo aquela mulher merecia. Dona Marta, sente-se, por favor. O tom era educado apenas na superfície. Por baixo havia aquela condescendência que pessoas como Felipe aprendem a disfarçar, mas nunca escondem completamente. Ele nem se levantou para cumprimentá-la. Apenas gesticulou vagamente em direção à cadeira do outro lado da mesa. Marta sentou-se, colocou a bolsa no colo. Respirou fundo. Vim solicitar um crédito rural. Preciso expandir minhas terras. Há uma propriedade adjacente à minha que está à venda. 120 hectares. Felipe nem levantou os olhos da tela do computador. Seus dedos continuaram digitando por mais alguns segundos, antes de ele finalmente olhar para ela novamente. Certo. E qual seria o valor desse crédito? 600 mil reais. Foi a primeira vez que Felipe parou completamente o que estava fazendo. Ele piscou, inclinou-se ligeiramente para trás na cadeira. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, surgiu no canto de sua boca.
Era o sorriso de quem acabou de ouvir uma piada interna, de quem está prestes a explicar pacientemente a realidade para alguém que claramente não a compreende. Entendo. E a senhora tem renda comprovada para um financiamento desse valor? O tom era aquele que se usa com crianças. Aquele que diz sem palavras que você está pedindo algo absurdo, que deveria ter vergonha de estar desperdiçando o tempo dele. Marta manteve a voz firme. Tenho terras, tenho gado, tenho produção agrícola. Posso apresentar os contratos de venda dos últimos 5 anos. Felipe suspirou. Um suspiro longo, teatral, que ele queria ter certeza de que ela ouviria. Ele pegou uma caneta dourada, girou-a entre os dedos com aquele gesto que executivos fazem quando querem parecer pensativos. Dona, vou ser sincero com a senhora. Negócios rurais são muito instáveis. Depende de clima, de mercado, de variáveis que a senhora provavelmente nem compreende totalmente. Isso não é o que chamamos de garantia real. Não para um valor dessa magnitude. Ele nem esperou ela responder. Continuou falando, a voz ganhando aquele tom de quem está explicando o óbvio para alguém que insiste em não entender. A senhora entende que R$600 mil é um valor significativo? Que o banco precisa de garantias sólidas, imóveis urbanos, aplicações financeiras, fiadores com renda comprovada em carteira? Marta abriu a boca para explicar que tinha exatamente isso. Que suas terras valiam mais de 3 milhões, que ela tinha investimentos, que poderia apresentar documentação completa, mas Felipe a interrompeu antes que ela pudesse dizer a primeira palavra. Olha, ele se inclinou para a frente, colocando os cotovelos sobre a mesa de vidro. Seu reflexo distorcido olhava de volta para Marta como uma versão fantasmagórica de sua arrogância. Vou sugerir algo mais adequado ao perfil da senhora. Temos linhas de microcrédito, valores menores, condições especiais para pequenos produtores. Talvez a senhora devesse procurar algo assim, algo mais dentro da sua realidade. O silêncio que se seguiu foi denso. Outros clientes na agência continuavam suas transações. O ar-condicionado zumbia suavemente. Uma impressora cuspia documentos em algum lugar. Mas ali, naquela mesa de vidro, entre Felipe e Marta, o silêncio tinha peso. Pessoas como você. Ele não disse essas palavras exatamente, mas elas estavam ali, suspensas no ar, escritas na expressão de seu rosto, no tom de sua voz, no jeito como ele já estava movendo o mouse do computador, pronto para encerrar aquela conversa e passar para o próximo cliente. Crédito para pessoas como você. Pessoas que dirigem caminhonetes velhas, que usam roupas simples, que trabalham com as mãos, que não entendem de finanças corporativas, que deveriam agradecer por terem acesso a qualquer tipo de crédito, mesmo que seja apenas migalhas. Marta ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Então, ela se levantou, pegou sua bolsa de tecido, olhou diretamente nos olhos de Felipe pela primeira vez desde que a reunião começara. E naquele olhar, se Felipe tivesse prestado atenção, se ele tivesse parado por 1 segundo de presumir que sabia tudo sobre aquela mulher baseado em sua aparência, ele teria visto algo. Algo perigoso, algo calculado, algo que deveria tê-lo feito pensar 2 vezes, mas Felipe não viu nada. Porque pessoas como Felipe nunca veem. Ele apenas observou Marta caminhar em direção à saída, provavelmente aliviado por ter economizado tempo. Provavelmente já esquecendo dela antes mesmo que ela cruzasse a porta giratória. Já Marta saiu daquela agência com algo muito diferente de decepção. Ela saiu com clareza absoluta, com uma decisão tomada. E com um plano que estava apenas começando a tomar forma em sua mente. Marta não correu, não gritou, não bateu a porta da agência com força dramática como talvez você esperasse. Ela simplesmente atravessou o saguão do banco com o mesmo passo firme de sempre,
suas botas, fazendo aquele som familiar contra o piso de mármore, e saiu pela porta giratória sem olhar para trás uma única vez. Porque Marta tinha aprendido algo fundamental ao longo de 62 anos de vida. Algo que pessoas como Felipe jamais entenderiam. Ela tinha aprendido que raiva expressa é poder desperdiçado, que gritos são munição jogada fora, que confronto imediato é satisfação momentânea que custa caro depois. Então ela caminhou até seu carro. Aquele Corsa 2008 que ela mantinha impecável. Motor revisado a cada 6 meses, pneus trocados no prazo exato. Entrou, fechou a porta, colocou as mãos no volante e respirou fundo 3 vezes. Não porque estava nervosa, mas porque estava calculando. 20 minutos depois, Marta estava sentada à mesa da cozinha de sua casa, a mesma mesa de madeira maciça que ela havia comprado há 35 anos, quando ainda era casada. A mesma mesa onde ela tomava café toda manhã, às 6 horas em ponto. Ela encheu sua caneca azul, aquela com uma rachadura quase invisível na alça, e ficou ali, apenas olhando pela janela, observando o quintal onde suas galinhas ciscavam tranquilas. Mas se você olhasse bem nos olhos de Marta naquele momento, você não veria tristeza. Não veria mágoa, você veria algo muito mais interessante. Você veria cálculo puro, estratégia sendo construída neurônio por neurônio, peças de xadrez sendo posicionadas numa partida que Felipe nem sabia que tinha começado. Porque aqui está a verdade que ninguém naquela agência conhecia. Marta não era uma senhora pobre pedindo favor. Marta não era uma cliente insignificante tentando empréstimo duvidoso. Marta tinha exatamente 17.463.812 reais em poupança, acumulados ao longo de 40 anos de trabalho silencioso, 40 anos de economia meticulosa, 40 anos de investimentos calculados que ninguém ao redor dela jamais suspeitou. 17 milhões. Deixa esse número afundar por um segundo. Enquanto Felipe a tratava como se ela não tivesse onde cair morta, Marta tinha mais dinheiro naquele banco do que provavelmente metade dos gerentes da agência veriam na vida inteira. Enquanto ele olhava para suas roupas simples e presumia pobreza, ela tinha patrimônio suficiente para comprar 3 apartamentos como aquele que ele provavelmente financiou em 30 anos. À vista, sem piscar. Mas Marta nunca contou isso para ninguém. Nunca ostentou, nunca precisou provar nada. Porque ela entendia algo fundamental sobre dinheiro real. Dinheiro real não grita. Dinheiro real não precisa de plateia. Dinheiro real trabalha silenciosamente enquanto todo mundo está ocupado fingindo ter o que não tem. Ela tomou mais um gole de café. E então, pela primeira vez desde que saiu daquela agência, Marta sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem acabou de ter uma ideia absolutamente brilhante. Sabe o que Felipe disse para ela? Que ela não tinha perfil de cliente para empréstimo, que o banco não podia arriscar com alguém como ela. E, tecnicamente, ele estava certo. Marta realmente não tinha perfil de cliente para empréstimo, porque Marta nunca precisou de empréstimo na vida. Ela só queria testar, só queria ver se o banco onde ela guardava 17 milhões há décadas a trataria com o mínimo de respeito básico. E a resposta foi não. Então Marta tomou uma decisão que mudaria absolutamente tudo. Ela não ia reclamar, não ia fazer escândalo, não ia escrever carta furiosa para a ouvidoria. Ela ia fazer algo muito mais devastador, algo que pessoas como Felipe nunca esperam de pessoas como ela. Ela ia simplesmente exercer seu direito. Marta abriu sua bolsa de tecido e tirou de dentro aquela agenda de couro surrada, onde ela anotava tudo. Cada despesa, cada receita, cada movimentação financeira dos últimos 20 anos. Ela folheou até a página onde tinha anotado, com sua letra caprichada e precisa, todos os números de suas contas, todas as aplicações, todos os investimentos.
e começou a fazer cálculos. Se ela sacasse tudo, quanto daria? Quanto dinheiro físico seria necessário? Quantas notas de 100? Ela pegou uma calculadora velha que guardava na gaveta da cozinha e começou a digitar 17 milhões dividido por 100. 170 mil notas. Quanto pesava isso? Quanto espaço ocupava? Seria possível carregar? Marta não estava planejando realmente sacar 17 milhões em dinheiro. Ela não era louca, mas ela estava planejando algo. Algo que faria Felipe entender exatamente quem ele tinha humilhado naquela sala. Algo que faria o banco inteiro perceber o erro monumental que tinham cometido. Ela pegou seu celular, aquele aparelho simples que ela usava apenas para ligações essenciais. Discou o número da central de atendimento do banco. Esperou a gravação automática oferecer 17 opções diferentes. Digitou pacientemente os números corretos. Esperou mais música de espera. E finalmente, depois de 8 minutos, uma atendente respondeu. Bom dia, meu nome é Marta. Eu gostaria de agendar um saque. A atendente, com aquela voz profissional e ligeiramente entediada, perguntou o valor. Marta respirou fundo e disse o número que mudaria tudo. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o que Marta estava fazendo naquele momento. Ela não estava agindo por vingança emocional. Ela não estava tendo um ataque de raiva. Marta estava fazendo exatamente o que ela sempre fez. Ela estava tomando uma decisão financeira calculada, baseada em dados concretos. Os dados eram simples. O banco a tratou como irrelevante. Ergo, o banco não merecia mais seu dinheiro. Não havia emoção nisso. Era apenas lógica pura. Causa e efeito. Ação e consequência. E enquanto ela explicava para a atendente cada detalhe do que queria fazer, enquanto ela confirmava números de conta e senhas e autorizações, Marta manteve aquele mesmo tom calmo de sempre, porque ela tinha aprendido algo que Felipe jamais aprenderia. Ela tinha aprendido que o verdadeiro poder não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, o verdadeiro poder apenas sussurra um número e observa o mundo inteiro parar para escutar. Mas Marta estava apenas começando. Porque o que ela faria nos próximos dias não seria apenas um saque, seria uma aula, uma demonstração prática de por que você nunca, jamais, deve julgar o valor de alguém pela aparência. E Felipe estava prestes a ter a lição mais cara de sua carreira. Marta acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Não era raiva, não era ansiedade, era algo mais próximo de propósito. Ela preparou seu café como sempre fazia, sentou-se à mesa da cozinha e abriu seu caderno de anotações. O mesmo caderno onde, por 42 anos, ela havia registrado cada centavo ganho e cada centavo gasto. E ali, com sua caligrafia cuidadosa, ela começou a escrever um plano, não um plano de vingança. Marta não era esse tipo de pessoa, era um plano de justiça, de dignidade, de simplesmente exercer seu direito de escolher onde seu dinheiro ficaria guardado. Porque se aquele banco não a valorizava, se aquele gerente a tratava como se ela fosse invisível, então ela faria exatamente o que qualquer pessoa com bom senso deveria fazer. Ela iria embora, mas não de qualquer jeito, não com pressa, não com drama, com planejamento, com método. Com a mesma paciência que ela havia usado para construir tudo o que tinha. 3 dias depois, Marta entrou em uma agência bancária diferente, uma menor, mais discreta, do outro lado da cidade. Ela vestia a mesma roupa simples de sempre, carregava a mesma bolsa de tecido. Seus cabelos brancos estavam presos no mesmo coque baixo. Mas desta vez, algo foi diferente desde o primeiro segundo. A gerente que a atendeu se chamava Carla. Tinha uns 35 anos, talvez. E quando Marta se aproximou do balcão, Carla fez algo que Felipe jamais havia feito. Ela sorriu. Um sorriso genuíno.
e disse com voz clara: "Bom dia, senhora. Como posso ajudá-la hoje?" Marta explicou que gostaria de abrir uma conta. Carla não perguntou qual era sua profissão. Não olhou para suas roupas com um desdém disfarçado. Não presumiu nada. Ela simplesmente pegou os formulários necessários e começou a preencher os dados, fazendo perguntas educadas, explicando cada taxa com transparência, oferecendo opções sem pressionar. Quando Marta mencionou que pretendia transferir uma quantia considerável de outro banco, Carla apenas assentiu profissionalmente. "Claro, senhora. Vamos garantir que a transição seja o mais tranquila possível. A senhora tem alguma preferência de data?" Aquele respeito básico, aquela dignidade simples. Era tudo o que Marta sempre havia pedido, e agora ela finalmente tinha encontrado. Nos dias seguintes, Marta começou a executar seu plano com a precisão de um cirurgião. Primeiro, ela transferiu 10% de seus investimentos. Depois, mais 15%. Então 20%. Sempre em horários diferentes. Sempre valores que não chamassem atenção imediata. Sempre silenciosa. Sempre metódica. Porque Marta sabia algo que muita gente não entende. Paciência não é fraqueza. Paciência não é passividade. Paciência é a arma mais poderosa contra a arrogância. Porque a arrogância sempre subestima, sempre presume, sempre deixa brechas abertas. E Felipe havia deixado a maior brecha de todas. Ele havia presumido que Marta jamais faria nada, que ela aceitaria a humilhação e simplesmente seguiria em frente, que ela era insignificante demais para importar. 2 semanas depois da reunião fatídica, Marta estava fazendo compras no supermercado do bairro. Ela empurrava seu carrinho pelo corredor de cereais quando viu Felipe. Ele estava ali, alguns metros à frente, escolhendo uma caixa de granola, vestindo sua camisa social impecável mesmo em um sábado à tarde. Por um breve instante, seus olhos se cruzaram. Felipe olhou diretamente para ela. E Marta viu o momento exato em que ele a reconheceu. Viu aquele flash microscópico de memória atravessar seu rosto. E então, viu algo ainda mais revelador. Ele desviou o olhar, pegou sua granola e virou-se para o corredor seguinte como se ela fosse invisível, como se aquela reunião nunca tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse existido. Marta não disse nada, não acenou, não tentou chamar sua atenção. Ela apenas sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que ninguém além dela mesma poderia ver. E continuou suas compras, porque ela sabia algo que Felipe não sabia. Ela sabia que naquele exato momento, 63% de seus ativos já não estavam mais no banco dele. E nos próximos dias, o resto também não estaria. Naquela noite, sentada em sua poltrona favorita, Marta escreveu em seu diário algo que ela raramente fazia, mas que naquele dia parecia necessário. Ela escreveu: "Aprendi hoje que ignorar alguém que você humilhou não apaga a humilhação. Apenas prova que você nunca entendeu o tamanho do seu erro. E quanto maior o erro, mais devastadora será a consequência quando ela finalmente chegar." E então, ela fechou o caderno, tomou seu chá de camomila e foi dormir. Com a consciência tranquila de quem sabe que está fazendo exatamente a coisa certa. Mas Marta não estava com pressa, porque ela tinha aprendido algo ao longo de 6 décadas de vida, algo que pessoas como Felipe jamais aprenderiam. Ela havia aprendido que o momento certo importa tanto quanto a ação em si. Você não saca todo o seu dinheiro de um banco no dia seguinte à humilhação. Não. Você espera. Você observa. Você aguarda até que a pessoa que te humilhou esteja no auge de sua confiança, no ponto mais alto de sua arrogância, no momento em que ela se sente mais segura de sua superioridade. Então, só então você age, porque a queda de 1 centímetro não ensina nada,
Mas a queda de 100 metros, essa ninguém esquece. Marta continuou sua rotina normal. Acordava cedo, fazia suas caminhadas matinais, cuidava de seu jardim, visitava suas amigas para o chá da tarde e a cada dia transferia mais um pedaço de seu patrimônio para o novo banco, silenciosamente, metodicamente, sem alarde. Ela não contou para ninguém o que estava fazendo, nem para suas amigas mais próximas, nem para seus filhos. Porque algumas coisas são mais poderosas quando permanecem em segredo até o momento exato de serem reveladas. E Marta sabia esperar. 42 anos construindo um patrimônio, centavo por centavo, haviam ensinado a ela o valor da paciência, o valor de não agir por impulso, o valor de planejar cada movimento com cuidado. 3 semanas se passaram desde aquela reunião. 3 semanas durante as quais Felipe provavelmente nem se lembrava mais do nome dela. 3 semanas durante as quais ele continuou sua rotina, atendendo outros clientes, fazendo outras reuniões, presumindo outras coisas sobre outras pessoas baseado em outras aparências. 3 semanas durante as quais ele dormia tranquilo, sem imaginar que uma tempestade silenciosa estava se formando. E então, em uma quinta-feira comum de abril, quando o céu estava claro e o sol brilhava através das janelas da agência bancária, quando Felipe estava especialmente confiante porque havia acabado de fechar um grande negócio com um cliente importante, quando ele se sentia no topo de sua carreira, chegou o dia em que tudo mudou. Marta entrou na agência naquela quinta-feira às 10h15 da manhã. Ela usava o mesmo vestido florido de sempre, a mesma bolsa de couro gasto pendurada no ombro, os mesmos sapatos simples que faziam um pequeno som contra o piso de mármore. Mas havia algo diferente nela, algo que ninguém conseguia identificar à primeira vista. Era a forma como ela caminhava. Não apressada, não hesitante, apenas determinada. Como alguém que sabe exatamente o que veio fazer e não tem dúvida nenhuma sobre o resultado. Felipe estava em sua mesa, digitando algo no computador, quando percebeu a movimentação na entrada. Ele ergueu os olhos por reflexo, reconheceu aquela figura familiar, e um pequeno sorriso de condescendência apareceu em seu rosto. Ah, sim, a senhora do empréstimo impossível. A que tinha vindo 3 semanas atrás com aquelas ideias absurdas sobre garantias e investimentos. Ele imaginou que ela tivesse voltado para tentar novamente, talvez com um fiador dessa vez, talvez com alguma propriedade que tivesse descoberto em algum lugar. Mas Marta não foi até a mesa dele. Ela foi diretamente ao balcão de atendimento prioritário, aquele reservado para clientes com movimentações financeiras significativas. Ela se aproximou da atendente e disse, com aquela voz calma de sempre, "Bom dia, eu gostaria de fazer um saque, por favor." A atendente sorriu educadamente. "Claro, senhora. Qual o valor?" E então Marta disse o número, 17 milhões de reais, em espécie. O silêncio que se seguiu foi tão denso que você poderia cortar com uma faca. A atendente piscou várias vezes, como se tivesse certeza de que havia ouvido errado. "Desculpe, senhora. A senhora disse 17 milhões?" "Isso mesmo", Marta confirmou, abrindo sua bolsa e tirando de lá uma pasta de documentos perfeitamente organizados. "Aqui estão todos os comprovantes, todas as autenticações, todas as assinaturas necessárias. Eu liguei ontem e confirmei o procedimento com o gerente regional. Ele disse que estava tudo aprovado." Do outro lado do salão, Felipe tinha parado de digitar. Ele estava olhando fixamente para aquela cena, tentando processar o que seus ouvidos acabavam de captar. 17 milhões. Aquela senhora, a mesma que ele havia dispensado 3 semanas atrás, como alguém sem recursos suficientes para um empréstimo de 300 mil. Isso não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Ele se levantou da cadeira tão rapidamente que ela quase tombou para trás.
Seus passos eram rápidos, quase desesperados, enquanto atravessava o salão em direção ao balcão prioritário. Dona Marta, ele disse, e sua voz saiu mais alta do que pretendia. Que surpresa vê-la novamente por aqui. Marta virou-se lentamente para encará-lo. E pela primeira vez, desde que havia entrado naquele banco 3 semanas atrás, ela sorriu. Não era um sorriso largo. Não era um sorriso triunfante. Era apenas um pequeno sorriso educado, do tipo que você dá para alguém que você reconhece vagamente, mas não tem interesse particular em conversar. Ah, Felipe, bom dia. Ele se aproximou mais, tentando manter aquela postura profissional, aquele tom de autoridade que sempre funcionava tão bem. Eu não pude deixar de ouvir que a senhora está fazendo uma movimentação financeira considerável hoje. Estou, ela confirmou simplesmente. 17 milhões é uma quantia muito significativa para sacar em espécie, Dona Marta. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, nervoso. Isso não é seguro. A senhora entende os riscos? Transporte de valores, segurança pessoal, possibilidade de roubo. Eu entendo perfeitamente os riscos. Marta respondeu, voltando sua atenção para a atendente que já estava processando a documentação. Por isso, contratei uma empresa de transporte de valores credenciada. Eles estarão aqui às 11 horas para fazer a coleta, tudo dentro dos protocolos de segurança recomendados pelo próprio banco. Felipe sentiu suas mãos começarem a suar. Aquilo estava acontecendo rápido demais. Rápido demais para ele processar. Rápido demais para ele encontrar uma solução. 17 milhões saindo da agência significava uma perda monumental em seus números, uma queda brutal em sua carteira de clientes, uma mancha permanente em seu histórico de performance. E o pior de tudo, significava que ele havia cometido o erro mais elementar que um gerente bancário pode cometer. Ele havia julgado um cliente pelo valor aparente, não pelo valor real. Dona Marta, por favor... E agora havia um tom de súplica em sua voz que ele não conseguia disfarçar. Vamos conversar com calma sobre isso. Talvez possamos encontrar alternativas melhores, investimentos mais rentáveis, aplicações mais seguras. A senhora não precisa sacar tudo. Podemos... Felipe, a voz dela o interrompeu suavemente, mas havia um peso naquela palavra que fez todo o salão parecer ficar mais silencioso. Ela se virou completamente para encará-lo, e pela primeira vez ele realmente a olhou. Não como uma figura de fundo, não como uma cliente sem importância, mas como uma pessoa que ele havia subestimado completamente. Você se lembra da nossa conversa há 3 semanas? Ele engoliu em seco. Sim, eu me lembro. Você se lembra do que disse quando eu pedi um empréstimo? Dona Marta, eu estava apenas seguindo os procedimentos do banco. Você disse. E agora havia algo diferente em sua voz. Algo que não era raiva, não era vingança, mas era definitivamente firme. Que eu não tinha garantias suficientes. Que minha palavra não valia 300 mil reais. Que minha aparência não inspirava confiança para um investimento. O rosto de Felipe estava pálido agora. Ao redor deles, outros funcionários haviam parado o que estavam fazendo, prestando atenção naquela conversa que claramente não era mais privada. A gerente regional, que tinha descido de seu escritório ao ouvir sobre o saque significativo, estava parada próxima à escada, observando tudo com uma expressão cada vez mais séria. Você não confiou em mim, Marta continuou. E sua voz permanecia calma, quase maternal, como se estivesse explicando algo muito simples para uma criança. Você olhou para mim e decidiu em 30 segundos que eu não valia a pena, que eu era apenas uma senhora simples, sem recursos, sem valor. Ela pegou a caneta que a atendente lhe oferecia e começou a assinar os documentos de autorização do saque, um por um, com movimentos calmos e precisos.
Então eu decidi fazer algo muito simples, Felipe. Eu decidi confiar em mim mesma. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Sua boca abria e fechava como um peixe fora d'água, enquanto ele observava aquela senhora de 62 anos assinar documento após documento, autorizando a retirada de uma fortuna que ele nunca imaginou que ela possuísse. E o pior de tudo, a parte que realmente o destruía por dentro, era que ele sabia que isso não era sobre dinheiro. Não era sobre investimentos ou aplicações ou taxas de juros. Era sobre respeito, sobre dignidade. Sobre o simples ato de tratar alguém como um ser humano que merece consideração, independente de como se veste ou de onde vem. A gerente regional se aproximou naquele momento e Felipe sentiu seu estômago despencar quando percebeu a expressão no rosto dela. Não era raiva, era pior, era decepção. Felipe, ela disse calmamente, meu escritório. Agora. Mas antes que ele pudesse se mover, Marta terminou de assinar o último documento e ergueu os olhos para ele uma última vez. Boa sorte, Felipe, ela disse suavemente. Eu espero sinceramente que você aprenda algo com isso. E então ela se virou, pegou seus comprovantes, agradeceu educadamente à atendente e caminhou em direção à saída com aqueles mesmos passos calmos de sempre. Enquanto a porta de vidro se fechava atrás dela, Felipe permaneceu ali, paralisado, observando a figura que ele havia julgado tão completamente errada desaparecer na luz da manhã. E ao fundo, ele podia ouvir a voz fria da gerente regional repetindo: meu escritório, agora. Porque às vezes, a maior vingança não é gritar, não é confrontar, não é fazer cena. Às vezes, a maior vingança é simplesmente provar, com fatos irrefutáveis, que você sempre teve razão, e observar, em silêncio, enquanto quem duvidou de você enfrenta as consequências de seu próprio preconceito. Mas essa não é uma história sobre vingança. Nunca foi. Porque 24 horas depois daquele saque, quando Felipe finalmente saiu da sala da gerente regional com o rosto pálido e as mãos tremendo, quando ele descobriu que sua promoção havia sido cancelada indefinidamente, quando ele soube que seu caso estava sendo usado como exemplo em treinamentos internos sobre discriminação e viés inconsciente, quando ele percebeu que seu nome agora estava associado ao maior erro de julgamento da história recente daquela agência, Marta já estava em casa, preparando chá de camomila, assistindo sua novela das 7, vivendo sua vida exatamente como sempre viveu. Porque ela não precisava da destruição dele para se sentir validada. Ela só precisava que ele soubesse que estava errado. Se você também foi subestimado por alguém que confundiu humildade com fraqueza, espere até ver o que vem a seguir. A notícia se espalhou pela agência com a velocidade de um incêndio em mata seca. Funcionários que nunca haviam falado com Felipe, de repente tinham histórias sobre aquela vez que ele foi grosseiro ou aquele comentário inadequado que ele fez. A memória coletiva de uma organização é curiosa dessa forma. Quando alguém está em ascensão, suas falhas são esquecidas. Quando alguém cai, cada erro passado ressurge com clareza cristalina. E Felipe caiu. Não de forma dramática, não com gritos ou demissão pública, mas de forma muito pior, de forma lenta, gradual, invisível. Sua mesa continuava no mesmo lugar. Seu crachá continuava funcionando. Seu salário continuava sendo depositado. Mas algo fundamental havia mudado. Os clientes VIP que ele costumava atender foram redistribuídos para outros gerentes. As reuniões importantes aconteciam sem ele. Seu nome deixou de aparecer nos e-mails sobre novos produtos. Ele havia se tornado invisível da mesma forma que Marta sempre foi. Exceto que para ela, a invisibilidade era uma escolha. Para ele, era uma sentença. E a ironia mais cruel? O banco não podia demiti-lo, porque demitir seria admitir publicamente que houve discriminação.
seria abrir precedente legal, seria expor a instituição. Então Felipe permaneceu ali, dia após dia, semana após semana, mês após mês, como um fantasma em seu próprio local de trabalho. Um lembrete vivo para todos os outros funcionários sobre o que acontece quando você julga um livro pela capa, quando você confunde aparência com essência, quando você deixa seu preconceito falar mais alto que sua profissionalismo. 6 meses depois, em uma manhã de outubro, Marta entrou novamente na agência. Deixa o like se você também acredita que aparência não define valor. Ela estava usando o mesmo casaco de lã, a mesma bolsa de couro gasto, os mesmos sapatos confortáveis. Nada havia mudado em sua aparência, mas dessa vez, quando ela atravessou a porta, 3 atendentes se levantaram imediatamente para cumprimentá-la. A gerente veio pessoalmente recebê-la. Ofereceram café, água, biscoitos. Felipe a viu do canto de seu olho. Ele estava sentado em sua mesa, processando uma pilha interminável de documentos básicos, o tipo de trabalho que geralmente era delegado para estagiários. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ela não sorriu, não acenou, não fez nenhum gesto de reconhecimento. Ela simplesmente o olhou da mesma forma que ele havia olhado para ela naquela primeira reunião. Como se ele não existisse, como se ele não importasse, como se ele fosse completamente irrelevante para sua vida. E então ela se virou e caminhou em direção ao escritório da gerente, onde foi atendida com toda a cortesia e respeito que sempre mereceu, mas que só recebeu depois que provou seu valor da forma mais dolorosa possível. Porque é assim que o mundo funciona às vezes. Você não recebe respeito por quem você é. Você recebe respeito por quanto você pode provar que vale. E quanto mais humilde sua aparência, mais espetacular precisa ser sua prova. Marta saiu daquela reunião 30 minutos depois, com seus documentos organizados, suas necessidades atendidas, sua dignidade intacta. Ela não olhou para Felipe novamente. Não precisava. Já havia dito tudo o que precisava dizer, sem pronunciar uma única palavra. E quando ela atravessou aquela porta de vidro pela última vez, quando ela pisou na calçada e sentiu o sol de outubro aquecendo seu rosto, ela não se sentiu vitoriosa. Ela se sentiu livre. Livre da necessidade de provar algo para pessoas que não mereciam sua energia. Livre da raiva que poderia ter consumido seus dias, livre da amargura que poderia ter envenenado seus pensamentos, livre da ilusão de que a aprovação de estranhos tinha algum valor real. Porque a verdade que Marta aprendeu ao longo de 62 anos de vida, trabalhando como empregada doméstica, criando filhos sozinha, economizando centavo por centavo, sobrevivendo a todo tipo de desrespeito e humilhação, a verdade que ela carregava em seu coração como um amuleto invisível era esta: nunca precisei de sua aprovação. Apenas precisava que você soubesse que estava errado. E agora ele sabia. Agora todos sabiam. E isso era suficiente. Se inscreva e ativa o sino, porque o próximo episódio expõe como instituições financeiras mentem sobre quem merece crédito. E a verdade vai te chocar. A história de Marta não é sobre uma mulher que destruiu a carreira de um homem arrogante. Não é sobre vingança ou justiça poética ou karma instantâneo. É sobre algo muito mais profundo e muito mais importante. É sobre dignidade. Dignidade não vem de humilhar quem nos humilha. Não vem de gritar mais alto, ou fazer cenas dramáticas, ou provar nosso valor através de confrontos públicos. Dignidade vem de recusar validação de quem não merecia validá-la desde o início. Vem de saber, no fundo de sua alma, que seu valor não depende do reconhecimento alheio. Vem de escolher paz em vez de guerra, silêncio em vez de grito, paciência em vez de raiva. Vem de acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito, independentemente de quem está assistindo ou aplaudindo ou julgando.
E às vezes, apenas às vezes, quando você vive dessa forma tempo suficiente, quando você se recusa a abaixar a cabeça, mas também se recusa a procurar briga, quando você simplesmente existe com integridade inquebrantável, o mundo eventualmente se ajusta à sua verdade. Não porque você forçou, mas porque verdades profundas têm uma forma de emergir eventualmente. 3 anos depois daquele dia, Felipe ainda trabalhava na mesma agência. Ainda processava documentos. Ainda chegava pontualmente às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. Mas algo havia mudado em seus olhos. Uma humildade forçada. Um cuidado exagerado com cada palavra. Uma consciência constante de que um único erro poderia ser fatal. Ele havia se tornado um homem que pesa cada julgamento 2 vezes antes de expressá-lo. E talvez, apenas talvez, isso seja o mais próximo de redenção que pessoas como ele conseguem alcançar. Marta nunca soube disso. Nunca perguntou. Nunca se importou. Porque no final, a história dele não era problema dela. Nunca foi. Ela tinha sua própria vida para viver. Seus próprios netos para visitar. Suas próprias novelas para assistir, seus próprios chás para preparar. E quando ocasionalmente alguém perguntava sobre aquele dia, sobre aquele saque, sobre aquela história que havia se tornado lenda urbana entre funcionários de banco em 3 estados diferentes, ela simplesmente sorria daquele jeito suave e cansado e dizia: "Eu só queria meu dinheiro, querido. Nada além disso." Compartilhe essa história com alguém que foi subestimado e precisa lembrar de seu próprio valor. Então, ela mudava de assunto. Oferecia mais café, perguntava sobre a família da pessoa, porque para Marta, aquele dia não definia quem ela era. Era apenas mais um dia em uma vida longa e difícil e profundamente digna. Uma vida onde ela aprendeu que o respeito das pessoas certas vale infinitamente mais que a admiração das pessoas erradas. Onde ela descobriu que silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Onde ela provou, para si mesma e para ninguém mais, que valor real não precisa de plateia. A última vez que alguém a viu na agência, ela estava saindo com aqueles mesmos passos calmos, carregando aquela mesma bolsa gasta, usando aquele mesmo casaco de lã, absolutamente indistinguível de qualquer outra senhora de 60 e poucos anos, caminhando pelas ruas de uma cidade qualquer. E talvez seja exatamente assim que deveria ser.